Romanos 4,17. Chama as coisas que não são como se fossem. Paulo estava descrevendo Abraão, um homem que acreditou na promessa de ser pai de nações, mesmo sem ter filho ainda. Chamar as coisas que não são como se fossem é exatamente o que a física quântica descreve como o colapso antecipado, que é quando o observador trata uma possibilidade como realidade antes dela existir no mundo físico. E Jesus ensinou isso quando disse: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam e assim acontecerá. Esse ensinamento revela um princípio. Antes de algo se manifestar na realidade externa, ele primeiro precisa existir como convicção e imagem dentro da mente da pessoa. E a neurociência confirma isso de uma forma fascinante. Pesquisadores descobriram que o cérebro não distingue completamente entre uma experiência real e uma vividamente imaginada com emoção. Os mesmos neurônios disparam, o mesmo campo eletromagnético é emitido, o corpo responde como se aquilo estivesse acontecendo agora. Um exemplo concreto disso é um estudo que foi feito com atletas que mostra que a prática mental de um movimento, a visualização detalhada com emoção, ativa os mesmos circuitos motores que o movimento físico. Atletas que treinam mentalmente melhoram a performance de forma mensurável, mesmo sem treino físico adicional. Cargos de alto escalão do exército também utilizam dessa prática, como da aeronáutica ou os astronautas, por exemplo. Eles mentalizam a rota como se estivessem realmente passando pela rota antes de realizarem o treino real. Isso causa o efeito placebo e neuroplasticidade. Ao mentalizar, você fortalece as trilhas neurais e a bainha de mielina dos neurônios envolvidos no movimento. Isso promove até mesmo o ganho de força mensurável. Um estudo famoso da Cleveland Clinic demonstrou que pessoas que apenas mentalizaram exercícios de força para os dedos tiveram um aumento de 35% na força física real, sem levantar um único peso. Pois bem, o ensaio mental é o crendo que já recebestes, quando Jesus falou. Quando o atleta ou o piloto visualiza a rota com perfeição, ele está gerando o sentimento da vitória ou da missão cumprida antes mesmo dela acontecer. O treino mental é o observador definindo a realidade desejada no campo das infinitas possibilidades, forçando a matéria a se alinhar com a sua intenção. Para simplificar o seu entendimento, imagina que você vai para uma prova onde você e outra pessoa são colocadas em um labirinto. Na saída do labirinto tem R$1 milhão como prêmio e quem chegar primeiro ganha. Porém, o seu adversário já viu o mapa com o caminho certo. Injusto isso, né? Essa é justamente a vantagem que você ganha em relação às outras pessoas ao fazer o exercício de visualização motora corretamente. Na escala de Hawkins, essa analogia tira a pessoa da dúvida, que é abaixo de 200, e a coloca minimamente na razão e entendimento, que medem 400, podendo chegar até mesmo à gratidão do objetivo realizado, com uma frequência eletromagnética medindo sempre acima de 500. É por isso que Jesus agradecia antes do milagre. Ele estava vivendo emocionalmente a realidade antes dela existir fisicamente. E o campo do coração, que é 5.000 vezes mais potente que o do cérebro, emitia o sinal dessa realidade. O colapso se tornava inevitável. Hoje você vai fazer o mesmo em escala menor, mas com o mesmo princípio. A mente trabalha com imagens. Quando uma pessoa mantém uma imagem mental repetida ao longo do tempo, essa imagem começa a influenciar decisões, comportamentos, percepção de oportunidades, direção das ações. Se a mente está cheia de imagem de fracasso ou medo, ela tende a reagir a partir deste estado. Mas quando a mente começa a sustentar uma imagem clara de uma realidade desejada, algo começa a se reorganizar internamente. É por isso que o exercício de hoje é criar uma cena específica dessa nova realidade. Você precisa ver antes de ter, sentir antes de viver. É assim que o campo prepara o colapso. Pois bem, pegue o seu diário e para esse exercício eu preciso que você esteja num lugar tranquilo e não esteja fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Você vai escrever uma cena concreta e real da sua vida no futuro, como se essa mudança já estivesse acontecendo agora. Pode ir descrevendo o cenário como se já fosse real. Aí você responde isso, tá? Onde você está?
O que é que está acontecendo? Como você se sente? O que mudou na sua rotina? A hora que você acorda, a hora que você dorme, a roupa sua mudou? Como a sua vida está diferente? E vá dando mais e mais detalhes. Vou dar um exemplo para você se orientar. Se a área é a vida financeira, escreva: eu estou sentado na minha mesa, olhando para o extrato e as contas elas estão todas pagas, tenho uma reserva financeira ainda e eu me sinto tranquilo e agradecido, como se isso fosse normal. Percebe que o sentimento é de uma gratidão, só que ao mesmo tempo não contém euforia? Porque esse é um sentimento normal, não é a primeira vez que isso acontece. Perfeito. Se a área for relacionamento, escreva: eu e a pessoa específica estamos conversando depois do jantar, estamos conversando com carinho, com reciprocidade, com presença, e eu estou me sentindo leve, eu estou me sentindo acolhido, acolhida, amado, amada. Não precisa ser longa a cena que você vai descrever, mas ela deve ser real e específica e não deve ser genérica, tá bom? Depois de escrever, você vai fechar os olhos por alguns minutos e vai viver essa cena na sua mente em tempo real. Não force, apenas deixe a mente construir todo o cenário, tente sentir a emoção daquela situação, mesmo que por alguns segundos. Crie o cenário, veja as cores, utilize os 5 sentidos, o quanto mais profundamente você conseguir sentir, é melhor, tá bom? A emoção é o que faz com que esse exercício de visão motora se torne cada vez mais potente. E o mais importante é que durante o exercício de visão motora, você se veja no presente, com a situação acontecendo agora, no presente, como se já fosse real. Não coloque absolutamente nada no futuro. E se você conseguir, viva a cena em primeira pessoa, tá bom? Depois, leia a cena que você escreveu em voz alta e sinta cada frase. Leia devagar. Essa cena é o seu alvo e agora o observador ele sabe onde ele vai encontrar cada partícula da realização desse objetivo. A sua declaração hoje é: eu sou alguém que enxerga com clareza a realidade que deseja construir. Ao finalizar do dia, faça o seu check-in diário e reserve alguns minutos hoje para fechar os seus olhos e imaginar essa cena novamente. Tente sentir por alguns instantes como seria viver este momento. Isso ajuda a mente a fortalecer essa imagem interna. E se você quiser, você pode fazer esse exercício de visão motora todos os dias, logo ao acordar, antes de afirmar a frase da identidade, lembra? Então, faça isso e nos vemos amanhã. Até mais!